Bom dia então, pessoas. Agora são 8 de julho, a aula de TIP. Hoje uma continuação da aula que a gente estava fazendo anteriormente. Deixa eu até acessar direto lá o nosso servidor. Se não me engano, vocês têm toda a estrutura, então só para reforçar, tem aqui em ETC Asterisk que vocês têm acesso a praticamente toda a configuração. Para facilitar o entendimento, eu coloquei as permissões compatíveis, se vocês podem ler, se vocês podem alterar. Não quer dizer que vocês podem ou não ter acesso, aqui só, por exemplo, configuração de celular. Não tem nenhum impacto para a nossa aula, então não tem necessidade. Beleza, mas é só por causa disso. Não é que vocês não devem ter acesso, só porque não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? O que eu quero chamar a atenção é justamente essa pasta que é a PJCIP, onde vocês vão ter as configurações de cada um de vocês, e aí sim, fica legal. O que a gente principalmente tem que fazer hoje, pessoas, para entender é, eu vou mostrar como fazer a configuração, mas como eu sei que isso vai demorar, seria legal vocês fazerem isso num segundo momento. Então hoje a aula é mais curta, mas só para apresentar o que eu vou fazer. Eu vou usar o VI, tá? Mas vocês podem usar o Nano, qualquer editor de texto. Não sei se vocês têm alguma preferência, só porque eu gosto bastante do editor, já porque ele colore, já marca tudo. Então aqui, como vocês podem ver, tem dois blocos de configuração. Eu tenho o Etor Resine e eu tenho o Etor Resine 2. E a ideia o que é? É que a gente possa entender como é que funciona essa oferta de codecs, porque é o próximo passo para a gente entender. A gente já fez a parte do registro, a gente consegue pelo menos fazer uma ligação entre esses dois destinos aqui. Não sei se talvez vocês vão se incomodar quando vocês estiverem usando o hífen, quando for fazer a ligação. A princípio ele funciona, tá? Eu já testei, tá tudo ok. Mas pode ser que vocês tenham um problema na hora de usar. Em termos de aplicativo de softphone, eu vi que o Linfone ele permite que vocês possam digitar o endereço ao invés do Opera. Então, só por causa disso que eu vou recomendar o Linfone mais que o outro, certo? O que a gente tem que fazer hoje, pessoas, é fazer configuração das trilhas. Deixa eu só buscar qual é o campo onde a gente tem que fazer uma restrição. Acho que não é. Pode, espera aí, só um pouquinho. Oh, tristeza. Que a ideia é a gente usar codecs diferentes ou especificar os codecs para que a gente entenda essa questão de oferta. Então hoje eu vou mostrar como fazer isso para que a gente possa na outra aula fazer a coleta, tá? Fazer sempre em dois momentos. Eu acho que isso aqui, oh meu Deus, gente, minha máquina é meio demorado para isso, mas vai. Isolou, acho que é no endpoint, ok? Então aqui no endpoint, o que eu quero fazer? Eu quero, ao invés de dizer da seguinte forma, ó, que a gente pode usar praticamente qualquer codec, que é inclusive, deixa eu só mostrar, se vocês forem olhar ó, aqui no caso do modelo, tá aqui, ó, nessa linha 11, ele vai estar escrito que vocês podem usar praticamente qualquer codec. E aqui no caso agora a gente restringe um pouco. De um lado a gente usar um codec, de outro lado usar um outro codec. Então eu vou apagar essa linha agora do modelo, ele não vai mais usar e agora a gente se vê obrigado a fazer essa configuração à mão, beleza? Não, deixa até, eu acho que eu vou deixar aqui, vou apagar. E eu vou vir aqui em Etorresine e agora eu me vejo obrigado a fazer assim, ó, desallow, que seria proibir tudo que não pode ser usado e aqui eu vou colocar uma lista de codecs, certo? E aí eu vou colocar quais são os parâmetros que a gente pode. Então, eu vou colocar um alloc e nesse outro endpoint eu vou colocar um outro codec. Já mostro como é que aparece essa lista, só um pouquinho, por favor. E aí eu vou dizer que nesse caso ele vai usar um outro padrão de PCM. Então são formas relativamente simples de transcodificação, mas para entender, o que eu quero que aconteça é que os softphones, eles apresentem uma lista bem grande de codecs. Eles mandam essa lista grande de codecs, chega no Asterisk, só que o Asterisk vai fazer com que, ao invés de toda essa gama aqui, ele vai aceitar uma lista bem restrita. No caso do meu usuário Torres, ele vai aceitar apenas G711 Lei A.
E aí que no caso desse outro usuário, né, desse outro endpoint, ele também vai bloquear todos. E aí eu vou estar via softphone ou via aplicativo aqui. Embora que ele vai mandar assim 10, 15 codecs, ele também só vai aceitar só um tipo. E principalmente tipos diferentes. Tá? Eu vou deixar, essa é a tarefa a ser feita na entrega 2 de TIP. Pode falar? Oi? Sim, ajuda, né? Fica mais legal. Deixa eu compartilhar a tela toda, ou melhor, só o terminal tá gravando. Ficou bem bacana a aula. Ok, agora sim. Foi, né? Vou diminuir aqui. Estão vendo, então, pessoas. Então, aqui no caso do Heitor Resine, nas linhas 6 e 7, eu estou dizendo disallow, né? Que eu quero bloquear. Então, ao invés de eu funcionar qualquer codec, eu vou dizer, não, bloqueei todos os codecs e aqui na linha allow, eu vou dizer que somente vou permitir allow, que é o LAA, que é o G711, que é o padrão PCM tradicional de telefonia digital. Já no caso do EutoResine 2, eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou bloquear todos os codecs e permitir apenas um codec especial. E eu vou pedir que vocês permitam o ALO e o ULO, né, que é o micro, que é o lei micro, porque esses dois formatos eles são aceitos pelo Wireshark, principalmente o de baixo, que é o lei micro, que ele consegue pegar esse áudio, que é o que depois a gente vai fazer, isso dá bastante trabalho, por isso que eu quero fazer em duas partes. E quando eu digo trabalho é porque quando vocês vão fazer a captura, esse arquivo vem um arquivo muito grande e tem que fazer uma limpeza e essa limpeza demora. Então hoje eu quero mostrar como fazer, então é só para rodar o experimento e para a próxima aula a gente ler o arquivo e fazer. Então a entrega agora é só fazer essa configuração desses dois, tá? Então olha só, disallow A e allow e aqui o LO. Eu vou fechar esse arquivo. Vou entrar agora no Asterisk para fazer a configuração. Vocês também têm acesso a sudo, né? Vocês como usuário, vocês podem também entrar no controle remoto do Asterisk e fazer a aplicação. E, caso vocês queiram, olha que bonitinho, pessoas. Deixa eu abrir um outro terminal, porque o tempo todo a gente fica se incomodando com isso. Só um pouquinho. O tempo todo. Vocês podem ver que toda vez que eu vou dar aula, a gente tem esse tipo de problema. Então só deixa eu PVTP, menos report, 5060. Quem que tá tentando agora? Faixa 93. Foi? Consigo trabalhar? 4595. É, pessoas. Alguém trabalha ou tem interesse em trabalhar com telefonia IP, assim, em rede? Meu Deus do céu. É muito cansativo, gente, trabalhar. O tempo todo é alvo de ataque. Tem muito, muito tempo. Tá, conseguimos trabalhar agora. Qualquer coisa eu já tô com o terminal ali para ficar bloqueando. Então aqui no caso a gente vai fazer um PJCP, só fazer a aplicação da configuração, beleza? Então ó, PJCP reload. Ok, talvez ele só vai reclamar, não tem problema. E agora eu quero, só vou limpar a tela, PJCP, show, endpoint, e aí eu quero ver como é que está o endpoint EtherResine e o EtherResine 2, tá? Então, ó, eu dar um show endpoint, vai passar um monte de informação, mas eu quero só pegar onde está. Lista de codecs, onde estamos? Ah, tá aqui, ó. Então vocês podem ver que a lista permitida é só layout, é um tipo específico para o EtherResine. E agora eu quero fazer para o EtherResine 2. Então para o EtherResine 2, só é uma outra lista, que é o lay micro. Beleza? Então esse é o primeiro passo, que a gente consiga trabalhar com codecs diferentes para fazer a ligação. A ligação ela tem que funcionar porque, ó, core show translation. Se quiser até depois eu posso colocar esses comandos em algum lugar.
Mas como a aula é gravada, deixa eu confirmar, né? A aula está sendo gravada, então vocês conseguem pegar todos os comandos, né? Eu vou falando e mostrando. Porque ele vai apresentar... Nossa, ficou horroroso. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Não vai pedir na gravação. Apesar de não estar muito fácil, a ideia é que eu tenho o LO para o LO, eu não vou ter custo de processamento. De LO para a LO, eu tenho um valor de custo. A ideia é que quando chega no determinado codec, ele vai traduzir, ele vai transcodificar para outro formato. Então, quando o Etorresine liga para o Etorresine 2, o Etorresine e a central vão falar um codec. Aí ele vai pegar aquela mídia, né, vai decodificar e codificar em outra mídia para transmitir para o Etorresine 2. Ou seja, a voz, a mídia, ela vai fluir em todo o circuito. Só que num determinado trecho ele vai vir num codec, ele vai fazer a transcodificação, que tem um custo de processamento, então tem algumas coisas que são mais caras de fazer, esse valor 20 mil, 17 mil, 15 mil, alguns não, talvez não sejam nem possíveis, e aqui eu tenho um custo, porque daí a gente pode ter uma noção de quanto poder de processamento essa máquina vai ter. Como vocês são 20 pessoas fazendo 20 transcodificações, uma máquina com 4 CPU é tranquilo. Claro, tem alguns cálculos ali para fazer, mas é relativamente tranquilo de fazer isso, certo? Então é isso que eu experimento, que é da entrega 2, que vocês consigam colocar softphones com a lista completa de codecs, ampla à vontade. No Asterisk vocês coloquem apenas e apenas um codec, então quando o softphone for fazer a oferta, ele vai mandar uma lista grande para o Asterisk. E o Asterisk vai mandar apenas um codec. Então, ele se vê obrigado a falar aquele codec em particular. Ok, então esse aqui vai falar, por exemplo, lei micro. Quando já bate aqui no computador, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai mandar uma lista ampla, vai receber apenas um codec, daí ele vai falar aquele codec, mas isso aí consegue fluir entre os dois. Beleza, pessoas? Então, esse é o primeiro passo para vocês fazerem a configuração. De novo, tem esse arquivo, essa pasta, esse asterisco pjzip. Cada um de vocês tem um arquivo para vocês ficarem mexendo à vontade. No meu caso, eu tenho o usuário Etorresine. Eu mostrei na aula passada como duplicar, né? Como criar como se fosse um ramal. Ele precisa ter o bloco endpoint, o bloco out e o bloco AOR. Aqui eu só dupliquei, então, as linhas 1 até a 15, eu dupliquei de 18 até 32. Onde estava a Etorresine, coloquei Etorresine hífen 2. Então eu dupliquei a quantidade de ramais que eu, Etorresine, posso ter. Esse é o primeiro ponto. O que eu estou mostrando hoje já é linha 6 e 7. Bloqueia todos os codecs e permite apenas lei A. E aqui bloqueia eles e mostra apenas o lei micro. Só deixa eu ver. Show. Tinha um comando. Ok. E para quem quiser saber qual é a lista, aí só pode vir aqui no Asterisk, R de controle remoto. E para saber nessa implementação, nessa central, vocês podem ver quais são todos os codecs disponíveis. Core, Show, Codecs. E aí vocês podem ver quais são eles aqui, pelo seu nome, né? Então aqui eu posso mandar PNG, eu posso mandar imagem, eu posso mandar um áudio. Então aqui no caso a gente está definindo que é o ID6, que é o LEIA, G711 LEIA. E também onde é que está o lei micro? Era para estar aqui próximo. Está aqui, 1611. Até se vocês quiserem usar outros, é porque tem alguns que eles têm restrição de direito autoral, que vocês precisam ter uma licença, alguma coisa assim. Por exemplo, o 729 tem que ter uma licença específica para rodar, então não é possível. Alguns talvez seja difícil fazer o custo, como por exemplo o 722, o SPIX, talvez não seja possível fazer a troca entre eles. Porque daí, nessa primeira parte, vocês fazem a ligação, vocês têm que ver se a ligação está funcionando e daí fazer a gravação, que é o que a gente vai usar na próxima aula, que a gente vai depurar isso, analisar o que está acontecendo. Essa é a primeira parte, pessoas. Então, configurar 2 ramais.
colocar dois codecs relativamente simples, que o Wireshark vai conseguir decodificar, porque a ideia é depois que a gente consiga tocar esse áudio, e depois a gente consegue capturar. Só dar um exit. O próximo passo, daí no caso, seria a gente capturar essa mídia toda. E para fazer isso, aí a gente vai precisar capturar todo o DP. Aqui é uma coisa delicada, pessoas, porque quando a gente está falando de mídia, o SIP, a gente pode pegar apenas a porta 5060, porque o SIP é o protocolo de sinalização. Só que a mídia, ela tem uma porta dinâmica, então a gente não sabe nessa determinada ligação qual vai ser a porta usada. Então a gente tem que pegar todo o DP, beleza? E aí a gente tem que gravar no arquivo. Por exemplo, eu vou gravar no arquivo /temp /etorresine.pcap. E aí eu vou rodar, aí até se vocês quiserem colocar o "-v", que daí ele vai mostrando o tanto de pacotes que ele vai coletar. Então, ó, sudo etcpdump, "-n, "-i", eth0, né, no caso "-n" para ele não consultar a DNS, só para ficar mais rápido o processamento. Vocês vão coletar isso na interface eth0, que é a única interface que tem, na verdade. "-w" é em que arquivo que vocês vão gravar, /temp, pcap. E aqui o "-v" é só para ele ficar mostrando na tela quantos pacotes ele captura. Porque se vocês imaginarem que o LEA e o LEMicro, né, que são os padrões PCM, eles fazem uma amostragem de 20 milissegundos. Então, a cada 20 milissegundos, né, se for bem cadenciado, vocês vão ter um pacote coletado. Ou seja, bastante coisa. Então, se vocês forem fazer o teste, pessoas, não fiquem assim muito tempo coletando. Acho que 1 minuto já tá bom. Se for o caso, 10, 15 segundos já é suficiente. 15, 20 segundos no máximo para vocês fazerem isso. E aí vocês têm que coletar então todo o DP. O problema de vocês fazerem isso é que se vocês rodarem num momento muito congestionado, por exemplo, tem muitas pessoas ali, vocês vão pegar muitas requisições SIP, vocês vão pegar muitas ligações, vai estar muito bagunçado o arquivo. Só para vocês terem uma ideia, o arquivo que eu coletei de manhã, quando eu estava dando aula pela primeira vez em TIP, foi um arquivo de 50 MB, só de SIP, que eu tive que baixar e aí tinha milhões e milhões de linhas, porque eram várias tentativas de ataque. Quando a gente vai trabalhando com mídia, esse arquivo PCAP, ele vai estar bem maior. Bem maior, bem maior. E aí a gente vai ter alguns outros problemas, certo? Então, quando vocês forem fazer esse tipo de experimento, gravem, façam a ligação, conversem, desliguem, ponto, deu. Vocês só não podem esquecer uma coisa. Vocês têm que capturar a chamada telefônica, o áudio e o encerramento. Então, eu tenho que rodar esse comando aqui, depois eu faço a ligação, né, toca no outro dispositivo, ele atende, eu fico 10 segundos conversando, depois eu desligo e o outro desliga. Ou seja, chama, atende, conversa, desliga, né, reconhece o desligamento, encerra, aí depois sim, Ctrl C para parar o procedimento. Senão ele não vai conseguir saber que aquela mídia está associada àquela chamada telefônica. Aí o Wireshark, no caso, não vai conseguir apresentar. Caso alguém não consiga instalar o Wireshark, eu vou apresentar isso na próxima aula. Então pode no caso, só ficar observando, mas se alguém quiser, eu vou mostrar como fazer isso. Tá? Porque esse arquivo ele vai estar lá no temp Torresine, né? Aí vocês têm que baixar esse arquivo. Pessoas, a grande maioria de vocês deve estar rodando via Google Chrome, né? O SSH, é isso? Como é que vocês estão fazendo o SSH para o servidor? É com aquela extensão do Google Chrome, é terminal, como é que é? Oi, fala mais alto, por favor. Tá, eu vou mostrar como fazer a extensão. Eu acho que no Windows funciona igual, tá, gente? Sempre lembrando, eu não tenho o Windows. Mas aquela extensão permite que vocês façam SFTP. SFTP. Ou seja, via SSH vocês conseguem navegar até a pasta do TMP. Então eu só vou depois mostrar, porque eu acho que vai ser mais fácil eu pegar um guia, um passo a passo da internet, porque vai ter as fotos ali bonitinhas. Mas senão eu consigo gravar e mostrar como fazer via SFTP, só que no meu caso não é Windows, tá?
e como acessar, pegar o arquivo, copiar e arrastar para a máquina local e abrir no Wireshark, beleza? Eu só vou depois fazer num segundo momento, porque eu vou tentar primeiro achar um pronto, ok? Ou se vocês quiserem também a gente pode fazer de um jeito mais simples, que é colocar isso numa pasta web e simplesmente baixar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui rapidinho, só um pouquinho. Pera aí, gente, só um pouquinho. Ok, index. Peraí. Tem um jeito mais simples. Não precisa ser TNP. Só aguarda um pouco, por favor. Index, ok. Tá. O que acontece aqui, ó. Eu vou colocar o Nginx, que é um servidor web. Deixa eu ver como é que ele está. Parará, parará. Qual é a pasta raiz? Uhum. Só que essa pasta raiz, eu vou colocar isso aqui. Autoindex. Então, em barra var, barra www, HTML. Ele simplesmente pegar e vai colar. E eu vou tirar esse carinha aqui. Opa, comentar. Vamos ver se vai rodar. Muito bem, eu fiz como root. Autoindex. Vou aplicar a configuração. Isso aí o Nginx a gente vai ver depois com HTTP, tá? Sem problema. Então, ó, var, www, HTML. Mod. Quem criar o arquivo vai poder depois apagar ele. E esse index aqui, eu posso apagar ele, não tem problema. Vamos ver? Ok. Então, de novo, pessoas, eu vou rodar de novo o tcpdump. Ó, sudo tcpdump, -n, -eth0. Aí, se quiser, eu coloco melhor. W. Agora é var, www, html, etorresine.pcap. Então tem que ser nessa pasta, porque daí já vai para o servidor web, ok? -w, ou -v, desculpa, udp. Tá? Vai rodar, vamos esperar ele pegar algum pacote aqui, só um pouquinho. Ok, já pegou pelo menos um pacote, vou cancelar. E aí, vocês vão ver que var, www, html, ele vai criar um arquivo chamado etorresine.pcap. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Oi, pode falar. Esses comandos sim. Tá? E eu só vou rodar um cliente, ó. Oh, meu Deus. Esse sudo vocês conseguem. Aí, se não conseguir, me avisa que eu libero acesso. Mas se não me engano, tá. Eu já olho agora. Eu só vou rodar um cliente HTTP linha de comando. Oh, meu Deus, não precisa ter isso aqui não. O curl. Ó. E aí ele vai estar lá o etorresine.pcap. Se alguém quiser, pessoas, vou mandar aqui no terminal de chip e vocês podem baixar por ali, ó. Então, se vocês forem alinhar que 2021.1.sj.br, vocês já vão ver o meu arquivo pcap para baixar. Então é bem mais fácil fazer dessa forma, né? Deixa eu ver como é que está os sudos alunos. É isso? Não. Professores. Tu tá conectado? Não, vamos lá, deixa eu ver como é que está os sudos. Professores podem fazer tudo, então. Não, vocês não tinham acesso, pessoas. Alunos. Meu Deus. Oi. Ah!
É... Vocês estão ouvindo a música? Deixa eu ver ali, Vitor, por exemplo. Tá? Qual que é o usuário? É do grupo alunos, ok. Então, os alunos, sem senha. Cadê o asterisco? User, asterisco. E vocês podem também o TCP dump, né? User space TCP dump. User space TCP dump. Aham, tá liberado, tá? Então vocês já conseguem rodar os comandos como administrador, TCP dump e o asterisk. Feito, pessoas. Então qual que é o procedimento agora? Então vamos lá. Resumo, já que eu fui fazendo algumas coisas no meio do caminho que estava faltando. Primeira coisa, vir aqui em etc asterisk, pjzip, pegar o seu arquivo, né? Porque, opa, como vocês podem ver, cada usuário já tem as suas próprias permissões, já está tudo certo. Tá? Criei para cada um de vocês. Se faltar, pode criar, né? Copiar. Então, no meu caso, eu estou resine. Então, primeira coisa, duplicar os ramais. Ok. Segunda etapa, bloquear todos os codecs e permitir apenas lei A para um e lei micro para outro. Segunda parte. Terceira parte, conectar no asterisk. Estou conectado. E aplicar a configuração com pjzip reload. Ele vai lá e vai aplicar a configuração. Para saber se deu certo, pjzip show endpoint e aí tu escolhe qual é o teu endpoint. No caso eu estou resine. Vamos lá. Ó, layout. E agora eu estou resine 2. Eu tenho agora lei micro. Beleza, então a configuração já foi aplicada e aí eu posso simplesmente sair do meu terminal. Esse é o primeiro passo, o primeiro conjunto de passos, que é fazer a configuração específica para isso. Beleza. Aí o próximo passo é rodar o TCP dump para que eu possa capturar esses dados. Então, só lembrando, var, www, html e um nome que não entre em conflito, né? Eu vou colocar o nome do meu próprio usuário. "-v" e capturar todo o tráfego DP. Não pode ser só de uma porta, tem que ser todo o tráfego TP. Roda o TCP dump, faz a ligação, né? Chama, toca, atende, conversa, depois desliga, espera 10, 15 segundos, desliga, dá mais um tempinho e depois sim, pessoas, Ctrl C, aí pode ir lá no navegador, no endereço, né? ARC2021. Oh, desculpa, é chip, vai cair no mesmo lugar, tá? 2021 SJ do BR, tá? Eles são apelidos, tá, gente? Para quem estava vendo a aula de DNS ontem, eles são praticamente equivalentes. Tá? É só porque a prática do DNS eu não vou mostrar ainda, então eu ainda não vou aplicar a configuração usando o DNS, mas para a semana que vem a gente já vai começar a misturar as matérias. Mas primeiro fechar o DNS para depois a gente aplicar as configurações. Então por enquanto, se quiserem, tanto ARC quanto TIP. Deixa eu até mudar aqui, só um pouquinho. Não tem necessidade, pode ser clicar em TIP, deixa eu ver se ele vai cair no mesmo lugar. Beleza, já vai abrir meu arquivo backup. E aí vocês conseguem baixar. E a ideia é que vocês consigam ver a mídia, mas isso é para a próxima aula, porque isso demora um bom tempo para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Beleza, pessoas? Ficou alguma dúvida? Vocês acham que preciso colocar essa sequência de comandos ou o vídeo é suficiente? O vídeo atende? Sim? Não?
Gente, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar só o vídeo publicado. Aí, se alguém tentar fazer esse experimento e não conseguir, me avise, tá? Então, só reforçando. Eu vou colocar a entrega 2 hoje, mas ela não tem prazo hoje, tá? É só para marcar que chip nesse ponto a gente tem que fazer isso, porque eu quero trabalhar com codecs diferentes para a gente entender como é que a central processa codec, como é que é feita uma oferta. Então eu vou usar codecs diferentes para que tenha uma oferta, um codec, tem uma oferta, outro codec, os áudios funcionam, tudo flui, mas como é que acontece todo esse processamento? E aí, então, essa é a primeira parte da aula, e na próxima aula a gente vê o resultado disso na hora que a gente for tocar o áudio. Beleza? Deixa eu parar a gravação, que a aula de hoje é isso. É só de preparação mesmo.